Davi Sender já está por aqui, Dr. Rafael Frizeiro também. E claro, eles fazem parte do Espaço Calmamente. Pra gente começar muito bem essa semana, começar muito bem não, né? Começar muito bem a sexta-feira. A sexta, boa! Encerrando muito bem a semana. Doutores, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Ana. Bom dia, Homero. Muito bom feliz dia. de estar aqui. Bom dia, ouvintes. Bom dia, pessoal. Esse é o Rafa que tá falando, tá? A gente é mais tímido que eu, tá, Davi? Muito bom. Ó, bem-vindos, doutores. Lembrando que estamos ao vivo no Instagram, @Espaço Calmamente. E tem novidade, né, doutor? Conta pra gente. Tem novidade, gente. A gente achou que fosse muito importante que as pessoas ouvissem essa live e levassem para casa as anotações. Então, por isso a gente vai colocar no Espaço Calmamente, falar para todo mundo que for seguir agora, mandar uma mensagem escrito presente, que a gente vai passar um e-book super especial falando como a gente pode manter a saúde mental e associar as redes sociais. Muito bom. Repete como que tem que fazer, doutor. Mandar a mensagem presente pro @Espaço Calmamente, que a gente vai mandar esse e-book. Muito bom. Já fazendo gancho com o nosso tema de hoje, que é super importante, né, doutores? Para a gente começar aí a falar sobre saúde mental, como que o uso das redes sociais pode afetar a saúde mental? A gente acha que é um tema, assim, bobo, simples, mas na verdade é muito importante, principalmente agora, né? É extremamente importante, Ana. A gente cada vez mais tem usado redes sociais das últimas décadas para cá, né? Uhum. A gente, todo mundo aqui, na verdade, nasceu, ainda não tínhamos uma rede social digital, né? Sequer, na verdade, computador era uma coisa muito diferente. E hoje, além disso estar crescendo e invadindo o nosso dia a dia, está cada vez mais sendo preocupante em relação às novas gerações. Uhum. Né? E os estudos não têm sido extremamente otimistas em relação a isso, porque isso mudou a dinâmica social entre nós. Inclusive, a dinâmica também pessoal, da maneira como a gente se vê. A nossa identidade está sendo modificada e a criação da nossa identidade está sendo também transformada ao longo dos anos por conta disso. Nossa Senhora. Não. É complicado, né? E a gente não percebe o quanto isso causa de influência negativa pra gente, né, doutor? Lembrando que você pode mandar pergunta, pode mandar seu comentário na live, @Espaço Calmamente, pelo Instagram e também no nosso WhatsApp, 32999181483. Doutores, todo mundo que usa a rede social está suscetível a essa influência negativa das redes ou tem aquele público específico? Então, Ana, na verdade eu até pensei, assim, acho que vale a pena explicar por que a rede social, na verdade, pode ser um problema. Né? A gente tem 4 pontos que eu acho que são muito importantes da gente lembrar. Primeiro deles, em inglês eles chamam de highlights, né? Seria highlight reels, que seriam os melhores momentos. Né? Todos nós vamos postar foto dos nossos melhores momentos, né? Então, o dia de Natal, gostei dessa roupa. Esses melhores momentos que a gente coloca ali, eles estão sempre sendo comparados com melhores momentos de outras pessoas. A comparação é a grande doença relacionada às redes sociais. E além disso, a gente acaba valorizando ou desvalorizando a nossa postagem baseada na repercussão que ela dá. E o que dá pra gente o nosso segundo problema. Que seria a moeda social, que é curtida, compartilhamento, comentário, eles dão valor para nossa publicação. Só que para quando você fala de um sapato, uma roupa, beleza, você tá ali, ter curtido, ter repercussão é bom. Mas agora, nesse caso, quem é o produto é a gente. Então, a gente acaba deixando que a outra pessoa dê realmente o valor para nós. Terceiro, rápido, a gente tem visto cada vez mais uma coisa chamada a NOMO, né, que é o FOMO, perdão, que é Fear of Missing Out, que é o medo de estar desconectado, ou de estar longe perdendo alguma oportunidade, né? As pessoas têm repercussões físicas disso. Ansiedade, taquicardia, náusea, as pessoas têm cada vez mais. E o último problema, cyberbullying, que hoje bullying sempre existiu, mas o cyberbullying é algo que a gente não fazia a menor ideia que poderia acontecer. E é muito mais grave, né? O risco né? E a gente se amplia para o tribunal online, né? As pessoas julgam e condenam pessoas e a repercussão disso é enorme. É enorme e é muito grave, né? E, inclusive, com a rede social, com esse julgamento, veio o poder do cancelamento. Que, assim, infelizmente, hoje,
Se você fala um X errado ou dá a entender alguma coisa, todo mundo já começa a te cancelar. E vou puxar um outro gancho que a gente viu pouco tempo atrás, principalmente os influenciadores que passam por isso. E isso realmente é preocupante, né, doutores? A gente acaba aprendendo muito com os nossos pacientes, que essa é uma profissão relativamente nova. E é muito complicado porque eles acabam, que a gente fala no burnout sobre separar a vida pessoal e profissional. E quando a sua vida profissional se mistura na vida pessoal, em que tudo tem que virar conteúdo, um jantar, uma brincadeira do filho, a pessoa não consegue separar isso muito bem. É uma realidade nova e é desafiador criar os limites pessoais para isso. Nossa, faço ideia como que deve ser complicado, né? Lembrando que o nosso WhatsApp está aberto aí para perguntas, para comentários. Doutores, como que a gente pode perceber que as redes sociais estão nos afetando? Que não é aquela relação saudável mais? Sim, excelente ponto. Na verdade, até é importante a gente lembrar, né, que a rede social em si, ela não é problema, ela é neutra. A gente, problema, assim, quando falam do lado negativo, o lado sombrio das redes sociais, a gente está falando, na verdade, do lado negativo e sombrio das pessoas. Então, isso é importante, que a rede social ela pode contribuir para coisas muito boas, né? De aproximação, de achar nicho, etc. Mas, enfim, a gente pode perceber que elas estão fazendo mal, primeiro, observando como a gente está verificando o celular o tempo todo. Quantas vezes eu pego? De quanto em quanto tempo? Você pode perceber que às vezes vai abrir o WhatsApp, abre, sei lá, o Instagram, aí volta pro WhatsApp, vai direto pro Instagram, acabei de abrir. E se isso está acontecendo, a gente está perdendo muito tempo. Segundo, e acho que na minha opinião principal, você conseguir observar como, assim, realmente o seu corpo, como o seu corpo está reagindo às postagens que você está vendo. Se ele está completamente, vamos dizer, apático ou vamos dizer, anestesiado, se você está indo, rapaz, se você está se sentindo bem, ou se realmente está fazendo mal, que é muito comum que esteja o paciente comece a se sentir mal consigo mesmo, olhando aquelas fotos, enfim, coisas que não são irreais, né? E hoje nós temos ferramentas para controlar o tempo de acesso, que os próprios dispositivos controlam, o próprio Instagram, por exemplo, tem. Sim. A gente observar essa informação, consegue rastrear. Eu estou ficando pior e justamente nesse período eu estou aumentando o meu consumo. A gente consegue rastrear um pouquinho melhor isso. Muito bom. Tem pergunta chegando aí, Homero? Tem um montão, ó. Vai lá. Bom dia, doutores. Deletar a rede social é uma boa ou já é uma atitude drástica? Obrigada. Olha, Aí colocou assim depois, excluir o app. Então, é muito comum, tem muita gente que faz isso, né? Eu particularmente, assim, a gente não tem muito como fugir, para ser sincero, né? A abstinência completa de rede social não é uma opção, porque pode ser por um tempo. Eu até acho, sinceramente, acho que deve ser até bastante saudável a gente conseguir fazer essa dieta, né? Mas o que acontece é que, eventualmente, a pessoa acaba voltando, tá? Então, realmente o que a gente costuma sugerir é que o paciente crie uma relação saudável. Não faz mal a pessoa simplesmente deletar. Parece que você perguntou, né? Foi. E a estratégia que a gente usa muito é a da faxina da rede social, né? Para que ela possa ser mais saudável. Aí, faxina, se você tem alguém que você não queira seguir, mas também não quer achar ruim, você silencia a pessoa. Você consegue, o próprio algoritmo das redes sociais, artificial, tende a te colocar numa bolha. Mostrar só aquilo que você quer ver e você ficar restrito a um nicho problemático. E você pode ativamente buscar coisas mais saudáveis. E tem pessoas perigosas, né? Por exemplo, pessoas com transtorno alimentar acabam seguindo pessoas com um corpo muito idealizado. E a gente precisa aprender a diversificar o que a gente está vendo. Muito bom. Boa, tem mais uma aqui, ó. Bom dia, doutores. Ouvindo vocês explicando aí, tem um problema em casa. Minha cônjuge vive justamente isso que o doutor estava falando. Se publica um story ou reels ou alguma publicação normal mesmo e tem pouco engajamento, rápido fica depressiva. Muda até a fisionomia. Já tentei ajudá-la, mas ela não aceita. O que posso fazer? Obrigado. Primeiro a gente pede para ela calma aí. Isso é importante. Mas isso é comum, sabe? A gente tem que lembrar que isso é comum. E é importante que, na verdade, isso reflete que provavelmente a mente dela, em termos do que dá atenção, né, do que ela consegue captar de atenção,
tem ficado muito nichado. Dificilmente a pessoa se sente tão mal assim se ela não estiver passando pouco tempo na rede social. Então, os valores do que provavelmente tem dado prazer para ela e reconhecimento social são as próprias redes. Uhum. Então, é muito importante que a gente consiga variar outros tipos de validação que não o campo virtual. Uhum. Né? E isso, no caso dela, é importante mostrar isso, né? Levá-la para ver que ela pode ser reconhecida em outros lugares que não simplesmente numa postagem. Uhum. Boa. Tem mais aqui, ó. Bom dia, doutores. Percebi que após o episódio da pandemia de Covid, fiquei mais antissocial do que antes. E as redes sociais tenho a sensação que contribuem, no meu caso, para isso. Hoje tenho fobia social. Só convivo bem com todo mundo online. É normal isso? Obrigada. Ó. Não é normal, mas é muito comum. Meu Deus. Na pandemia, como a gente se isolou e teve mais contato com a rede social, que tem um apelo muito grande, ela é feita para atrair nossa atenção, as pessoas que têm uma tendência a se isolar socialmente, que têm essa exposição, ficam mais seguras nesse ponto e acabam se expondo menos. E quando a gente se expõe menos ao que nos dá medo, esse medo cresce e a gente treina menos. Então é importante que você procure um profissional, nesse caso principalmente da psicologia, para conseguir trabalhar isso e treinar sua exposição. Procura ajuda rápido. Isso é simples de tratar. Muito bom. Bom, deixa eu fazer uma pergunta que chegou aqui na live, da Larissa. Ela escreveu assim: eu trabalho com redes sociais. Existe algum conselho específico para quem trabalha com elas? Bom, existem várias coisas. Rafael tem alguns que ele me dá também no dia a dia. Às vezes quem fala exagera um pouquinho, a gente dá uma cutucada. Gente, olha, eu confesso que já passei pela fase onde eu achava que não estava sendo saudável e demorou a que eu aprendesse a conseguir lidar de uma maneira que me fizesse bem, né? A primeira coisa, assim, é entender que a rede social, ela não pode ser a nossa principal via de comunicação com as pessoas. É importante que ela seja, que ela sempre, se ela for alguma coisa, que ela seja coadjuvante, nunca protagonista. É importante, como a Rafa colocou, a gente aprender a limpar, e a faxina é uma coisa que a gente faz com pacientes, inclusive. Né? A gente tem que lembrar, assim, o algoritmo do Instagram é muito parecido com o nosso algoritmo mental, na verdade. Ele vai sempre entregar o que você procura. Mas você pode escolher o que chega até você. Então, durante um tempo, eu, por exemplo, eu ficava vendo um monte de coisa de psiquiatria, psicologia, o dia inteiro, porque era só o que aparecia pra mim. Hoje, eu comecei a parar de seguir, de silenciar e começar a seguir Casa Abandonada, que eu adoro, Decoração Excêntrica, Cavaleiros do Zodíaco, assim, anime. Né? Usar mais pro hobby em alguns momentos, né, doutor? Acho que é isso. É isso. E a pessoa que trabalha com isso, a vida é isso, mas você precisa colocar limites mesmo. Vou ter esse momento que é para me desconectar e nem gravar. A melhor ferramenta para isso que eu vejo é o esporte. Porque você vai interagir com pessoas e você não vai ter como estar com o celular ali. Talvez até filmando, mas ali você vai estar longe e interagindo com pessoas reais. Muito bom. Ótimo. Boa. Bom dia, doutores. Minha enteada fica 24 horas no telefone. O que eu posso fazer para ajudá-la? Eita! Mandar o pai cortar a internet. Boa! Ajuda que é uma beleza, hein? Ajuda que é uma beleza, né? Olha, depende muito de quantos anos a sua enteada tem, né? Porque na adolescência isso é complicado, né, gente? Hoje em dia. Mas olha só, infância acho que até pode ficar um pouquinho mais fácil. Mas é importante lembrar que, assim, a vida... quando a gente é muito criança, a gente é dependente dos pais, né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai transferindo essa dependência para os amigos, né? Então, provavelmente as amigas também devem estar fazendo o mesmo movimento. Se você tiver, por exemplo, contato com os pais de amigas, às vezes é importante que vocês promovam projetos, assim, sei lá, saídas juntos, viagens juntos, onde não usem. Olha, esse é o momento onde vocês vão estar juntos e não vão usar. Entendeu? Pode falar. Tem aquelas coisas assim, chegou na mesa do restaurante, chegou na mesa do bar, bota o celular de todo mundo num canto e ninguém pode mexer. É pra conversar, é pra interagir. E é isso que o Rafa estava dizendo. É muito difícil, porque as pessoas, o que está acontecendo? A gente está perdendo a habilidade de conseguir se expressar e de se comunicar. Quando a gente coloca o emoji, né, aquelas carinhas, elas falam por nós já. Então, quando a gente tira esse tipo de comunicação ali, muitas pessoas realmente elas não conseguem mais nem expressar a emoção
da maneira como elas deveriam. Articular e reconhecer a emoção. Descobrem que elas não sabem improvisar na comunicação. Não ter essa troca, né? Não, e aí fica silêncio constrangedor. As figurinhas da vida real tem que voltar. Boa. Ó, tem um depoimento aqui. Bom dia, doutores. Percebi que estava perdendo muito tempo nas redes sociais, por isso resolvi desinstalar tudo. Vai fazer 1 mês e por enquanto não estou sentindo falta. Eu vou te falar que eu acho ótimo. Tipo, é sério, assim, de vez em quando a gente faz viagem e eu deixo meu esposo para ficar postando por mim, porque para não entrar, porque atrapalha a gente a conexão com o mundo digital, ele interfere na nossa conexão com o mundo real. E o pior é que, assim, acho que parte do problema, inclusive para quem é influenciador nas perguntas, é a interrupção. Interrupção é uma das coisas que mais gera um estresse para uma pessoa. E o celular, ele está o tempo todo estressando a gente. Porque ele fica o tempo todo interrompendo. Você tem que verificar. Então, você ter, às vezes, horário específico para pegar, faz muita diferença. Muito bom. Vou fazer mais uma pergunta que chegou aqui na live, da Thelma. Podem dividir com a gente quais as abordagens terapêuticas específicas que podem ajudar a lidar com os efeitos negativos das redes sociais na saúde mental? Existem várias abordagens possíveis. A gente vê a terapia cognitivo-comportamental tem uma abordagem direta para isso, mas várias áreas diferentes conseguem tirar, às vezes, daquilo que está causando essa interação. E, mais uma vez, as práticas externas. Aí, mais uma vez, prática esportiva tira muito, porque mesmo que não trabalhe diretamente em tirar da rede, ela vai tirar da rede e promover novos hábitos saudáveis para substituir a tela. É verdade. O Rafa falou muito bem, a gente tem que entender, assim, muitas pessoas acabam usando a rede social porque a rede social, cada curtida, esse tipo de coisa dá uma liberaçãozinha de dopamina no cérebro, então dá uma gratificação. Então as pessoas ficam, assim, necessitando realmente daquilo. Só que, eventualmente, é muito comum que pessoas em depressão, por exemplo, ou ansiosas, por conta de distração, realmente fiquem ali e não esteja dando nenhum prazer. Então, a gente tem que observar qual é a causa, o que está por trás dessa pessoa ficar usando o tempo todo. E aí, se realmente, terapia cognitiva comportamental, na verdade, psicologia, né, de maneira geral, ajuda muito, mas TCC a gente sabe que trabalha com vício na internet. O Rafa colocou sobre hábitos externos, extremamente importante, né? E uma coisa que poucas pessoas falam, por incrível que pareça, mas é buscar a própria espiritualidade. Então, assim, porque dificilmente você faz isso a nível virtual, né? Isso é algo que você tem que fazer com você e geralmente com outras pessoas. Muito bom. Ó, chegou mais aqui. Bom dia, doutores. Tenho tentado ficar sem redes sociais. Não desinstalei, não cheguei a esse extremo, mas estou me controlando para usar menos. E de verdade, não estou sentindo falta. Na opinião de vocês, é possível viver no mundo de hoje sem rede social? Obrigada. É o que a gente estava falando, assim, sem a rede social vai ser algo muito difícil no futuro para a gente fazer. Eu, particularmente, como a gente estava colocando aqui, eu acho que a gente tem que, sim, restringir a quantidade, a gente tem que restringir bastante o assunto. Tem sido, como o Rafa colocou, problemático, a gente tem visto muito no consultório pessoas... porque os estudos mostram que o tempo, quanto mais tempo você fica nas redes sociais, pior é a satisfação consigo mesmo e com a vida. Né? Tem alguns estudos muito interessantes no Canadá, mostrou que pessoas acima de 2 horas na internet por dia têm realmente esses maiores índices. Mas, será que isso é por causa de comparação que a gente fica vendo, né? Comparação é o pior que tem, né? A gente está o tempo todo comparando a felicidade do outro e tendo a ilusão de que a gente compara aqueles melhores momentos do outro com os nossos momentos do dia a dia. É uma comparação injusta. A gente tem sempre que lembrar que o que o outro mostra na rede é o que ele escolhe mostrar, não é a realidade completa. Isso aí. Boa. Chegou um comentário aqui que tem a ver com o que o Dr. Rafael falou aqui agora. Ó. Bom dia a todos, bom dia, doutores. Importantíssimo tema de hoje. Custei a me libertar, mas consegui. E aprendi que ninguém posta a vida 24 horas por dia. Só postam as coisas boas. E aí, quando eu começo a comparar isso, fico sofrendo. É difícil, mas vale a pena tentar e é libertador. Obrigado, bom dia. Exatamente, é isso mesmo. Tá bom. Não, perfeito. Isso daí é o que a gente mais tem que
fazer mesmo. A gente ter consciência de que não é realidade e não ficar só vendo as pessoas na rede social. Vai seguir página de bobeira, de humor, isso é útil pra gente. É verdade. E ao vivo, né, no rádio, pode participar também, porque a internet tá mais ou menos, mas fica a dica aí. Gente, então, pra gente encerrar o Calma Aí, qual que é a dica de ouro pra gente que não pode desinstalar a rede social, mas a gente quer ficar com a saúde mental em dia? Quer conviver com o controle, né? Exatamente. Qual que é, gente? Por favor. E é difícil, hein? Sempre uma palavra é limite. Estabelecer fronteira. A gente vai colocar o tempo que a gente quer, vai estabelecer horários para ficar desconectado e o horário de ficar desconectado a gente põe uma atividade extra. A gente lembra, nenhum hábito a gente consegue simplesmente arrancar ele. A gente precisa colocar outro lugar, senão fica um vácuo e ele volta. Então, o tempo desconectado, a gente vai fazer outras coisas. Vai interagir com pessoas reais. Sim. Eu acho que é tudo que o Rafa falou. Resumo que a gente já falou, inclusive isso em outros encontros nossos, né? Exclua o que te faça mal ou silencie se você se sentir constrangido. Selecione coisas boas que você queira seguir, que te descontraiam, saiam do óbvio. E principalmente, gente, sejam um exemplo que vocês querem dar na rede social. Boa. Então, não cancelem, não julguem, mandem mensagem de apoio para as pessoas. Então, é isso que faz a rede social ser um lugar legal. Ótimo. Boa, pra gente fechar, só registrar que a participação da Carla mandou com relação a redes sociais e internet. Acho que o primeiro passo importante é reconhecer o problema, o vício. Boa. E aí o Fernando mandou aqui, bom dia doutores, bom dia a todos. Custei a entender que o meu problema era a rede social. Cheguei a ter insônia e quando acordava na madrugada o que eu fazia? Ia mexer no bendito telefone. Após 1 ano e meio de terapia, hoje estou menos pior. Bom dia. A Luciana comentou aqui na live, é praticamente impossível viver sem as redes. Temos que ser conscientes e ter limites. Eu acho que isso resume, né, mais ou menos o nosso papo de hoje, né, doutores? Resume. Eu acho que a gente pode... muita gente falou sobre parar um tempo com a rede social. Eu vou dizer que eu não acho isso nem um pouco negativo. Às vezes eu acho que pode ser literalmente desintoxicação, né, Rafa? Um detox. Um detox. Agora, eu penso eu acho que uma coisa que... Eu fico feliz, na verdade, que tá todo mundo mandando mensagem dizendo justamente que tá conseguindo perceber o mal que isso faz. Porque, gente, a maneira como a gente tem dificuldade de conseguir controlar as coisas que dão gratificação pra gente rápida, realmente é um problema. Então, assim, eu fico feliz que as pessoas estejam constatando. Mas acho que vai eu finalizar com uma reflexão que é um pouco complicada. Mas é o seguinte, durante muitos anos, a gente achou que chumbo não fizesse mal. E a gente botava no supermercado, estimulava, né, as pessoas a fazerem. Durante muito tempo a gente não soube, né, que cigarro fazia mal. E a gente foi vendo as repercussões no futuro. A gente hoje fala de um vício que a gente não sabe quais são as consequências também na infância e na adolescência. Será que isso também não deveria ter limites impostos, tais como as outras substâncias que a gente já teve que se submeter? Então, sim, eu acho que para pais isso vale a pena ser muito bem negociado e também para a gente. Os pais que dão um exemplo de ficar na rede social quando eu estou conversando com os filhos, não podem exigir dos filhos que façam diferente. É o exemplo. É o exemplo. Ótimo. Doutor Rafael, fica à vontade. Eu queria agradecer esse pedaço, porque esse tema faz a gente pensar no nosso próprio trabalho. Quando a gente fala, eu queria voltar nesse tema de não ser tóxico, porque a gente fala muito da toxicidade das redes, mas a gente tem que parar para pensar se a gente está sendo tóxico. Lembrar que do outro lado sempre tem uma pessoa e que a gente precisa ser empático. Ela pode estar em sofrimento. Então, seu comentário, a sua opinião, primeiro, ela tem que ser embasada, tem que ser real. Você não pode falar qualquer coisa, tem que ter responsabilidade quanto a isso e ser gentil. A gentileza também tem que estar presente nas redes sociais. Não é porque a tela protege a gente que a gente vai deixar de proteger quem está do outro lado. Exatamente. Muito bem colocado. Bom demais. O pessoal aqui na live, a Luciana, a Miriam, todo mundo adorou o programa hoje e a live vai ficar salva, né, doutores, no Instagram, @Espaço Calmamente. Então, se você quer mandar, quer enviar, quer assistir novamente, ouvir de novo o programa, fica à vontade.
Doutores, muito obrigada por esse calma aí dessa sexta. A gente aprendeu demais. E encerramos bem a semana, hein, Aninha? Encerramos bem a semana. Fica a dica pro final de semana, pra gente Sim. ficar um pouco longe aí das Isso. redes Um sociais. pouco, gente. Exatamente. Já aproveita o sábado e domingo para começar a treinar isso. Isso aí, Ótimo. ligar na rádio, gente, porque a rádio não faz mal, tu sabia, né? Que Vai você dançar. Muito bom. Obrigado, doutor Davi, doutor Rafael. Até sexta que vem com mais um Calma Aí. Essa parceria incrível com o Espaço Calmamente. Grande abraço. Até, abração. Abração. Muito bom. Hoje rolou um confessionário aqui, hein? A galera abrindo o tá lá, coração, também. velho. As pessoas mandando comentário falando que realmente